Dia. Deus abençoe esta madrugada. Estou aqui para trazer mais uma palavra do Senhor. Pode ver que eu estou um pouco sonolento, né? A madrugada é um pouco complicado para mim, sinto mais insônia de vez em quando. E quando a gente não quer dormir, então o melhor lugar é a gente vir para a palavra, falar com o Senhor, conversar com Deus, orar, né? E esse é o melhor lugar, né? Então, amados, nesta noite, né, eu lendo aqui a Bíblia, me deparei com um versículo, né, um versículo no livro de Lucas, no capítulo 22, livro de Lucas, no capítulo 22, no versículos do 32 ao 34, né? Bem interessante. E eu quero ler para os irmãos, né? Quero ler para aqueles, né, que ainda nem são irmãos, mas se de alguma forma esse vídeo chegar, né, que os irmãos venham fazer uma reflexão. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneira como Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Né? Repetindo, porque estou meio cegueta, eu acho que eu estou sem óculos há um tempo, não consigo ler direito as coisas. Mas eu já fiz o pedido do meu óculos, deve estar chegando aí. Eu tenho um astigmatismo, às vezes eu me confundo aqui com essas letrinhas. Mas eu vou repetir aqui. Simão, Simão. Isso é Jesus falando para Pedro. Simão Pedro, né? Então diz: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. No 32 diz assim: mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus amigos, disse Jesus. E Pedro respondeu, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus, né, respondeu a Pedro: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém? Glória a Deus. Uma palavra assim, né, simples, né, mas bem objetiva, né? Esse é um momento crucial na vida de Pedro, né? Quando Pedro, né, passava aquele estágio, né, aquele período, né, juntamente com os apóstolos, na presença do Senhor, né? Ali um momento de aprendizado, né? Um momento de descobertas, né? E ali eles não entendiam muito bem, né? O que Jesus ainda estava falando, né? Jesus falava muito por parábolas, né? E eles não compreendiam, né, algumas coisas. E Pedro, eu sou um cara assim que eu me identifico muito com Pedro, né? Porque o Pedro, ele era, né, ele tem uns traços assim, né? Eu tenho uns traços parecidos com deles. Eu me vejo muitas vezes, né, em algumas situações, né, como Pedro viveu, né, algumas situações que ele passou, né? Eu me identifico muito com a história dele, né? É um livro que eu gosto, né, porque eu percebo que, né, que mesmo depois de anos, né, tem muitas pessoas que parecem com Pedro. E eu sou uma dessas. Eu me identifico em muitas coisas com Pedro, né? Quando Pedro, lá no início, que ele corta a orelha ali do soldado, né? E aí, né, os soldados vieram capturar Jesus, né? E Pedro ali defendendo Jesus, né? Ele vem e corta a orelha do soldado, né? Faz com que o soldado, né,
ficasse sem orelha, simplesmente. Jesus, né, nesse momento, né, um momento de perseguição, um momento de sofrimento para todos ali, né, para os apóstolos também. Jesus, naquele momento, naquela aflição, naquela confusão que estava acontecendo, né, Jesus sendo perseguido, né, os apóstolos, claro, Pedro tentou defender, né, ele caminhava com Jesus, mas ainda não tinha entendido o propósito de Jesus, né. E ali Jesus dá uma lição em Pedro, né, questão de, no momento de Pedro, ele corta a orelha do soldado, Jesus pega e coloca no lugar, né. E ali acontece mais um dos milagres de Jesus, né? E Pedro, né, com certeza aprendeu, né? De repente Pedro até ficou confuso, porque como que ele, né, não entendia nem compreendia a mente de Jesus. Jesus estava ali aquele tempo todo com eles, tentando mostrar como que as coisas eram para acontecer, né? E muitas das vezes, né, Pedro não entendia ainda, na verdade, andava com Jesus, mas não entendia, né, não compreendia, né, o sentido do Evangelho, né, que é o amor, que é o perdão, né, que é muitas das vezes você ser perseguido, né, e por causa dessa perseguição, né, ou seja, você sofrer, né, como Jesus ali estava sofrendo, né, mesmo assim, né, ele ainda tinha condições de amar, ainda tinha condições de perdoar, né, e ali foi um ensinamento para Pedro. E quando chega aqui no versículo 33, que Pedro responde para Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro, né, Pedro tinha um temperamento muito forte, né? Ele era meio temperamental. E a gente percebe que ele fazia tudo por Jesus, né? Do jeito dele, né? Do jeito ogro de ser, né? De ainda não compreender o Evangelho. E aqui Jesus deixa muito claro para ele, no versículo seguinte, quando Jesus responde: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes você negará que me conhece, né? Ou seja, aquele momento do Getsemane, onde Jesus passava ali, né, sendo açoitado, carregando aquela cruz, né? Pedro estava ali no meio da multidão, né, sofrendo, eu entendo, mas no momento crucial, né, onde aquele povo, né, estavam massacrando Jesus, né, e a gente fecha os olhos e tenta imaginar o sofrimento de Jesus naquele momento. E além do sofrimento físico, né, o sofrimento também da traição, né? Não digo traição, mas digo, né, se você contava com aqueles, né, e naquele momento eles do abandono, né? Que eles olham para trás, ele olhou para, né, viu que não tinha ninguém, na verdade só o próprio Deus ali com ele. E Pedro é identificado no meio daquela multidão, mas a gente para pensar, mas por que eles identificaram Pedro ali no meio da multidão, né? Porque Pedro se vestia como eles, né, como Jesus, né? Então ele tinha ali algumas características de um cristão, né? Ele já tinha as características cristãs, né, na vida dele. Claro que sabemos que a vida do cristão ela é um pleno aprendizado, é um processo, né, que se inicia e com tempo, com anos, né, com a graça, com a misericórdia, né, com o ensino, com o amadurecimento, né, você vai se moldando, né, nesse contexto e obtendo ali, né, as características cristãs. Pedro naquele momento, né, mesmo debaixo da sua ogrodice, né, o Pedro era ogro ainda, né, ainda não era convertido, porque Jesus fala aqui no versículo seguinte para ele, né, quando
Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. E no 31 ele fala, né, que Satanás pediu para peneirá-los, como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro simplesmente ainda não era convertido, fica muito claro isso no versículo. Então ele passava por um processo, mas mesmo dentro desse processo ele já era identificado como um servo de Deus, porque ele se vestia como Jesus, andava com Jesus, e as pessoas apontavam: ele anda como ele, se veste como ele. Então nesse momento crucial, depois que o galo cantou 3 vezes, Pedro negou a Jesus, disse que não conhecia esse homem. E eu vejo, eu entendo que nesse momento foi um momento crucial na vida de Pedro. Eu entendo que naquele momento foi a conversão de Pedro, porque imagina, vamos nos colocar no lugar de Pedro, como que ele ficou, depois de ver aquela cena, e de entender que ele realmente negou Jesus naquele dia, naquele momento, naquela hora ali, no momento mais crítico, no momento onde Jesus precisava, de um ombro amigo, mesmo a gente sabendo que, que tudo aquilo precisaria ser feito, o próprio Jesus sabendo disso, mas no momento do sofrimento nós olhamos para o lado, nós queremos encontrar alguém, um ombro amigo, uma pessoa que possa nos trazer uma ajuda, um acalanto naquele momento, um momento de sofrimento, um momento de dor. Então Pedro, foi algo tão forte na vida de Pedro que ele realmente ali ele entendeu, o verdadeiro sentido, da cruz, o verdadeiro sentido, do Messias estar ali, e se nós formos acompanharmos, lá no livro de Pedro, nós vamos ver que Pedro ele desbravou, depois desse momento, depois dessa situação toda que ele participou, e Jesus, debaixo da sua misericórdia, fez dele um grande homem de Deus. Depois que os seus olhos espirituais foram abertos, ele começou a ver, e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Ele começou, da mesma forma que acontece na vida de cada um de nós. Pedro ali, ele se derramou. Pedro, ele entendeu, o preço da cruz, e o Senhor, o presenteou, nosso Deus o presenteou. Quando diz na palavra de Deus que ele era pedra angular, onde através dele, começaria a igreja. Então, se nós estamos hoje aqui como igreja, fazemos parte também, Pedro faz parte da nossa vida cristã, um dia lá atrás ter pago o preço, ter acreditado, ter se arrependido e ter voltado, verdadeiramente ao Senhor. Então, amados, o que eu venho trazer nesta noite, esta palavra, que nós venhamos entender como servos do Senhor, que em algum momento nós também poderemos negar nossa fé, que em algum momento nós podemos negar o nosso Deus, e nós não estamos sujeitos a isso, na verdade, porque o próprio Paulo diz, em suas cartas, que aquele que não tiver pecado, ele é mentiroso. Então o pecado ele pode gerar essas situações, da gente chegar ao ponto até de renegar o nosso Deus. Quantas vezes eu não tive vontade de vir para a igreja, quantas vezes eu não tentei abandonar a fé, tantas vezes eu
deu vontade de chutar o pau da barraca, quantas vezes não deu vontade de voltar às velhas práticas, né? E trazendo para a nossa realidade, né? Para a nossa vida hoje, né? O negar de Pedro ali a Jesus, né? Foi simplesmente, né, o que acontece hoje, né? Podemos dizer que é o que realmente acontece hoje, né? Muitos negam a Cristo, né, todos os dias. Mas lá na rua realmente existem muitos ímpios, né? Muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor e muitos que não querem mesmo envolvimento com Deus. Sim, concordo. Mas, amados, dentro da igreja também, hoje tem muitos irmãos que não conhecem a Cristo verdadeiramente, né? Que andam com Ele, se vestem como Ele, né? Mas, infelizmente, não, no momento crucial, né? Ele renega esse Deus. Ele renega por quê? Porque ele não vive, né, o evangelho genuíno, o evangelho que Cristo deixou para cada um de nós, né? Para aquela época, Jesus era o exemplo de vida, né? Hoje, ele foi, mas nos deixou, né? O Espírito Santo nos deixou essa maravilhosa palavra, né? Nós podemos, nos alimentarmos dele, nos enchermos dele, né? E tentar o máximo possível, né? A Bíblia diz que nós somos santos fugindo do pecado, né? Então, eu me considero um santo, né? Você pode se considerar um santo, né? Mas, amados, temos que fugir do pecado, porque o pecado é o que pode realmente fazer com que nós venhamos, né, em algum momento de nossas vidas negar a Deus, né? Em algum momento de nossas vidas nós podemos renegar esse Deus, um Deus que em algum momento nos resgatou, né? Um Deus que através da tua vida pode resgatar a tua família, pode resgatar teus amigos, pode resgatar muitas pessoas, né? Pois Ele tem um plano de salvação para a minha vida e para a tua vida. Então, amados, que nós venhamos entender que aquele momento na vida de Pedro foi um momento de restauração, né? Nos finalmente, né, Jesus ainda trabalhou na vida de Pedro, restaurando aquele homem, né? Abrindo seus olhos espirituais, né? Fazendo com que ele viesse entender a essência do verdadeiro evangelho, né? E a Bíblia relata que Pedro, né, quando pregava, milhões de pessoas se convertiam, né? Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertiam numa noite, em uma pregação no monte. Então, entendo que ali, a partir dali ele entendeu, a partir dali o Espírito Santo encheu ele, né? E que nós possamos também nos enchermos da presença do Espírito Santo de Deus, né? Para que ele possa achar lugar em nossas vidas, para que ele possa continuar a boa obra que ele começou, para que ele possa fazer aquilo que nós desejamos, né? Que ele venha realizar os desejos do nosso coração, né? Mas que nossos desejos estejam no centro da vontade dele. Amém? Então, que os amados hoje venhamos, que nós hoje possamos meditar nessa palavra, né? E que o Senhor venha restaurar aqueles que precisam de restauração, aqueles que em algum momento já realmente não querem mais saber de Deus, aqueles que realmente estão renegando Deus, né? Que nesse momento você venha se despertar e entender, né, que Pedro também renegou, que Pedro também fez muita coisa errada, que Pedro era uma pessoa de uma índole duvidosa, mas Cristo, né, o fez base da igreja, né, através de Pedro, né, muitos e muitos outros homens de Deus foram surgindo, né, e essa instituição igreja, né, veio através desse homem, né. Poxa, nós poderíamos, mas poderia vir através de Paulo, né, que é um desbravador da fé, né. Então tem aquele versículo que diz que, né, a própria palavra diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sãs, né.
Pedro naquela época poderia ser considerado louco, né? Pelas suas atitudes, pelo que ele fez, né? Mas o próprio Deus, né, via algo diferente na vida dele, né? O próprio Deus sabia que ele era diferente, né? E que ele tinha muitos frutos ainda para dar, né? Então o Senhor trabalhou, né, fez a boa obra e concluiu o projeto. E da mesma forma que ele trabalhou na vida de Pedro, ele quer trabalhar na minha e na tua vida. Então, meu irmão, então minha irmã, é tempo de restauração. Que o Senhor possa te restaurar, né? Que o Senhor possa te renovar, que o Senhor possa te limpar, né? Que o Senhor possa te colocar, né? Te trazer de volta. Se tu já saíste deste lugar, que o Senhor possa te trazer, né, para o centro da vontade dele, né? Que nós venhamos apenas permitir a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, que ele possa continuar essa boa obra, pois ele ainda tem muita coisa para entregar, ele ainda tem muita coisa para fazer em minha e na sua vida, através da minha e através da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar nesta noite, que tu possa ter um sono reparador e que o amanhecer venha te trazer algo assim maravilhoso, venha te trazer boas notícias, venha te trazer a verdadeira paz. A única e verdadeira paz é aquela que está em Cristo Jesus. Que a vida dos irmãos sejam abençoadas, né? E que o Senhor possa guardar. Vamos fazer uma oração nesse momento, né? Agradecer ao Senhor por essa palavra, né? Que ela possa tocar o teu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, eu te entrego, Senhor, a vida de cada irmão aqui, Pai, que ouviu essa mensagem. Senhor, que tu possa, Pai, através da tua palavra, falar aos corações dos teus filhos, dos teus servos, ó Deus. Que tu possa, Pai, trazer uma restauração, uma cura, uma libertação. Pai, que tu possa, Pai, fazer com que cada um de nós venhamos entender, Pai, que é necessário o processo, que é necessário passar por determinadas situações, para que nós venhamos amadurecer em Ti, Pai. Pai amado, vai perdoando nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões. Nós te entregamos o nosso dia, Pai, que Tu venha desde já abençoando, nos guardando, nos protegendo. Livra-nos do mal, Pai. Abençoa, Pai, nossa família, Pai. Abençoa nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te entregar, Senhor, nossas vidas, ó Pai. Que nós queremos Te entregar, Senhor, nossas atitudes, ó Pai. Nós queremos Te entregar tudo, Pai, que nós temos de melhor, Pai. E aquilo que nós temos, Pai, que não Te agrada, Pai, que Tu possa limpar, que Tu possa restaurar, que Tu possa, Pai, fazer algo diferente, algo que Te agrade, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E amém, Jesus. Que os irmãos tenham um resto de noite abençoado, né? E que o Senhor venha, né, falar ao nosso coração, continuar falando ao nosso coração, né, neste dia que se inicia. Fica na paz. Abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.